Meus irmãos, hoje, até quebrando um pouco do meu protocolo, quando venho compartilhar a palavra com os irmãos, que eu tenho eu sempre gosto de ficar muito à vontade. Eu não ia dizer até de deixar Deus à vontade, olha a presunção, né? Mas eu sempre gosto de ficar muito à vontade para o que Deus tem para fazer. E às vezes a gente não sabe o que tem que fazer, porque Ele não diz, né? Às vezes Ele dá uma dica, às vezes Ele dá uma orientação, mas eu não estou nem aí para aquilo que eu programei. Porque a minha Bíblia diz que os meus planos têm muita probabilidade de serem frustrados. Mas os planos de Deus nunca são frustrados. Então, para que eu possa viver melhor, sem muitas frustrações na minha vida, eu prefiro deixar que Deus faça as coisas. Quando eu estou diante dos irmãos, eu não quero deixá-los frustrados. Mas essa semana eu estava pensando numa conversa com os irmãos essa manhã. Pode ser? Amém. Pode ser? Eu não sei se deu certo aí, irmãozinho, a apresentação. Deu certo? Não? O PowerPoint deu certo, não? Se quiser pode rodar. Porque a gente tem uma dificuldade grande hoje. Eu estou falando por mim, pela minha casa. A gente vive numa situação onde tem muita informação. Eu tenho 2 filhas, tenho a Lorena que tem 10 anos, tenho a Amanda que tem 16 anos. E a gente vive numa sociedade que está mudando muito rápido, as informações estão passando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. E às vezes a gente se surpreende, eu não sei se isso acontece com os irmãos aqui, eu quero falar para quem é avô, para quem é pai, para quem é filho. Eu não sei se acontece com os irmãos aqui, de você olhar. Eu tenho um amigo, João Firmino, disse que um dia chega um menino, sai de casa, quando chega outra pessoa. É o seu filho, mas é outra pessoa. E de você se perguntar se às vezes vocês estão vivendo no mesmo mundo. Já aconteceu isso com vocês? Todo dia? Será que nós estamos no mesmo mundo? A gente vive no mesmo endereço, tem o mesmo CEP, mas será que a gente está vivendo no mesmo mundo? Será que a gente fala o mesmo idioma? Será que esse menino me entende? Será que eu estou... O que está acontecendo? Não sei se isso acontece com os irmãos. E a gente fica pensando, e o que é que vamos fazer? Como é que vamos proceder? O que é que a gente vai... como é que a gente vai conviver nessa realidade onde as coisas não acontecem? Então eu queria conversar hoje com os irmãos a respeito, talvez dos nossos netos, meu não ainda, mas dos irmãos que são avós aqui, a respeito dos nossos filhos, a respeito dessa geração que nós estamos vivendo hoje. Então eu vou mudar um pouco o meu modus operandi aqui. A Janaína fez uma apresentação ali, uma propaganda, eu achei muito interessante, em homenagem ao trabalho dela, eu resolvi quebrar o protocolo e fazer uma apresentação para os irmãos também. Amém? Amém. Não sei se vai passar, tosse vai passar? Um negocinho por aqui, deixa eu ver. Vai não, né? Bota mais assim, Léo. Assim? Vai não. Quando apertar aqui, você passa. Queridos, vamos passar rápido aqui. Pelas 4 últimas gerações que a gente está vivendo, que estão andando nessa terra. Gerações que foram definidas e com certeza nessa plateia aqui dos irmãos, a gente tem aqui representantes, se os irmãos forem honestos, né? Temos representantes das 4 últimas gerações aqui, com certeza. Então por isso que eu quero tentar de uma maneira assim, muito desafiadora, falar para 4 gerações em um mesmo auditório. Eu acho que esse é o nosso grande desafio dentro da nossa casa, porque a gente nasceu em um tempo e temos outros filhos. Eu vou passar rápido nisso aqui. A mais antiga que pode ter por aqui, eu poderia até pedir para os irmãos irem subindo aqui, um de cada, mas eu sei que alguns ouvirão. Os baby boomers, né? Aquela turma que nasceu entre 46 até 64, pós-guerra. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o pessoal voltou, e foi uma geração que foi definida como uma geração muito empreendedora, os caras estavam motivados. Então, quem tem aí de 70, até mais ou menos assim, é dessa geração. Normalmente, dentro da família, essas pessoas são os avós. Tem algum avô aqui? Amém? Amém? Já tem gente mentindo aqui. Então, se tem algum avô aqui, é bem provável que não, porque tem gente que de repente é um pouquinho mais de 64 e ainda não é avô. Está entendendo? Mas foi uma geração, eles foram filhos pós-guerra, quem inventou o Paz e Amor? Quem lembra? Quem uma vez na vida já fez assim quando era jovem? Pronto, você é um baby boomer.
Né? Se você chegava na escola, na universidade, e dizia paz e amor. Usava sapato... Salto carrapeta. Sapato era, não sei o que, de ferro. Cavalo de aço. Quem lembrou disso é um baby boomer. Valdir lembrou disso. Eles agem geralmente com consenso em relação à hierarquia. Ou eles amam ou odeiam. Ou o cara era muito fiel ao chefe dele, ou ele virava hippie e ia quebrar tudo lá na praça. Então, era uma geração que estava vivendo nesse momento, né? Vamos para outra. Depois do Baby Boom, o pessoal que nasceu aí de 64, 65 para frente, olha o meu controle aqui. Pronto. Geração X. Eu sei que vai aparecer mais gente. Dentro do nosso contexto de família, quem é a geração X? Podem ser os pais, quem é pai, quem é mãe, né? Se você que é mais jovem diz, eu não sou, mas deve ser seu pai. Então essa turma aí foram basicamente os filhos do Baby Boomer. Os caras nasceram numa casa onde os pais tinham um emprego fixo, porque o Baby Boomer ele gostava de um trabalho fixo, uma empresa firme, onde ele iria começar, iria terminar a carreira. Então eles já estavam estabilizados, tinham comprado casa, estavam com um bom poder aquisitivo. Essa geração aí foi uma geração muito tranquila. Quem se identifica nessa aí pode ver dos seus pais, da sua família. Eu estou falando de uma maneira geral. Era uma família bem estável. Essa geração teve pouco esforço, vamos dizer assim. Eles trabalhavam, eles tinham tranquilidade, tinham um conhecimento embasado e profundo, porque eles estudavam, tinham tempo, tinha estrutura. Estavam nas escolas, universidades abrindo, pensamento racional, as coisas para eles tinham que funcionar bem direitinho. Quem conhece gente assim? Né? Se não tiver tudo, 2 mais 2 não funciona. Essa turma era desse jeito. Porque eles foram criados vendo, se não eram ricos, mas vendo os pais trabalhar dentro de um salário, dentro de uma programação, dentro de um orçamento. Essa geração aí, eu faço parte dela. Eu sou de 66, estou com 52 anos, então eu faço parte dessa geração, como alguns dos irmãos aqui que já são pais e mães, né, fazem parte dessa geração. A gente já está saindo disso aí. Mas é o grande conflito hoje, vou dar uma paradinha aqui para a gente continuar. O grande conflito hoje é dessa turma. Eu vou te deixar fora os baby boomers, porque já sabe que, os boomers já sabem que o bonde já está, né? O que conquistaram já foi, mas essa turma, irmãos, está sofrendo muito, porque aprendeu numa estrutura mais sólida, aprendeu numa estrutura mais conservadora, e essa turma está sofrendo muito com a geração de hoje. Uma geração muito visual. Era o que mostrava. Era quando começaram as propagandas, o marketing começou a explorar muito isso, o que você via, outdoor e tal. É uma geração muito visual. Compram, se são atraídos pelo que veem. Essa turma da geração X. Tem geração X aqui? A maioria, né? Amém. Graças a Deus. Geração X. A próxima, meu jovem. Aí depois veio essa geração, a geração Y. A geração Y foi a do virado do milênio. Eu congregava e foi um ano assim, de muita reconciliação na virada do milênio, porque as pessoas achavam que o mundo ia acabar, Jesus ia voltar, aquela coisa toda. O culto de virada no final do ano teve muita gente, porque tinha gente que não acreditava, talvez na virada do ano, as pessoas não pensam em fuso horário, né, que o ano já virou em outros lugares. Então, se Jesus fosse, por que ele ia virar só aqui? Então foi a geração chamada geração do milênio. Apareceu aí com força o quê? A internet. Quem é geração X aqui não tinha internet disponível no seu tempo. Essa turma já nasceu com a internet funcionando, mesmo que fosse de escada, mas já estava funcionando. Eles eram mais individualistas, competitivos. Eles começaram a ter acesso a informações que a gente demorava muito para conseguir. Presta atenção, eles priorizam a ética, a responsabilidade e têm sede por inovação. O geração X aqui tem sede por inovação? Tem não. Para quê? Se na minha casa a gente passou a vida toda com TV preto e branco, por que tem que mudar para uma colorida? A gente estava acostumado. Para quê? Máquina de datilografia. Era o primeiro certificado do currículo. Essa turma aqui não está preocupada com isso.
eu arranjei um emprego, para quê? Eu vou terminar. Esse cara não, ele já começa a querer ser mais competitivo na vida dele. Por quê? Porque a competição aumentou, não tem mais vaga para todo mundo na escola, não tem mais vaga para todo mundo na faculdade, ele não pode mais ser só o mediano, ele tem que ser um pouquinho acima da média. Então ele tem que lutar por uma universidade melhor, tem que lutar por um curso melhor, tem que lutar por uma colocação melhor, tem que lutar por uma vaga no trabalho maior. Essa geração começou a ser um pouco mais competitiva, eles têm preocupações que você talvez nunca tenha tido. A geração chamada geração Y, não quero demorar. Próximo, meu querido, você vai trabalhar hoje e da próxima vez você coloca um receivezinho aqui para você não trabalhar. Eu quero falar, querido, sobre essa geração, a chamada geração Z. Gente que nasceu de 2001 para cá. Talvez sejam quem? Seus filhos, seus netos. Então, se você é um boomer e você não tem nada a ver com isso, talvez sim, porque você ainda tem um neto visitando a sua casa. E se você der um pouquinho de espaço, talvez a casa, você perca o controle dela e não ache mais as senhas das coisas. Não é assim? Não é verdade? Se você tem lá, se você é um boomer e comprou uma televisão nova e você chega lá e ainda está com a data antiga, geralmente você não tem um menino perto de casa, não tem um neto, não tem geração Z. Queridos, a tendência deles é ser mais silenciosa. Quem é pai de geração Z faz assim. Então o que eu falar aqui, se for testificando com você, não precisa dar amém, nem glória, nem se tremer, não. Basta você ir lembrando. Realmente isso acontece. Uma geração mais silenciosa, mais fechada, uma geração mais, o quê? Virtual. Eles não estão muito ligados nas coisas que existem. Para eles basta ter uma virtualidade, basta ter uma imagem virtual, não precisa existir. Eles conseguem satisfazer com coisas que não existem. Eles conseguem satisfazer com aquilo que a internet coloca. Lembrem, essa turma nasceu de 2001 para cá. Essa turma já nasceu com sinal de internet em banda larga. Na minha casa tem algumas coisas guardadas, eu tenho um videocassete, um dia minha filha perguntaram o que era aquilo. Eu disse, minha filha, isso é um videocassete. O que é isso? Eu mostrei uma fita de videocassete. Os geração sócio para comprar videocassete. Mandaram buscar no Paraguai, na Zona Franca, contrabandearam esse negócio. Final de semana, o que é que nós vamos fazer no final de semana? Hoje vamos para a locadora de vídeo. A gente levava uma sacola, uma mochila e saía com uma penca de vídeo para assistir 3, 4 filmes, uns negócios desse tamanho. Os nossos filhos, eles já têm dificuldade de entender CD, porque os computadores não têm CD. Se você der um notebook normal para uma criança, ele vai passar o dedo na tela. Um dia eu mostrei uma foto, o menino passou o dedo na foto. O que é isso? Papel. Você que é X está rindo. Mas eu me preocupo, eu estudo isso por quê? Porque entre eu e as minhas filhas eu tenho uma geração no meio. Do meu pai para mim não tinha, era coladinho. Ele era boomer, eu nasci e foi, mas agora, queridos, e veja bem, o que eu quero chamar a atenção para vocês é a distância de informação, a distância de recurso, o vale que tem se formado de uma geração para outra nos últimos anos e não acontecia no nosso tempo. Não é verdade? O carro do meu pai era pouco diferente do carro da minha geração, pouco diferente. Um carburador, Giglé, platinado, distribuidor, coisas que eram um pouco diferentes. Hoje não existe isso. A televisão que eu comprei no meu casamento, até no dia desse a gente encontrou uma parecida, se eu der para minha filha, ela não sabe ligar, não sabe como funciona. Agora, isso não é problema para eles, porque eles estão habituados com esse mundo que virtual. Eles estão acostumados em se resolver silenciosamente. Eles não precisam sentar numa mesa.
Ele não precisa ficar tagarelando as coisas. Ele não precisa fazer relatório do dia. Ele não precisa dizer o que aconteceu hoje na escola ou ontem. Como a gente chegava e dizia, o que aconteceu na escola? Eles não precisam disso, porque eles têm o isso, ele lá que vai mostrando tudo. Então os colegas, a turma dele, a geração deles, não está perguntando o que eles fizeram. Eles veem na internet. A gente fica frustrado e diz, por que esse menino não fala? Por que ele não diz o que fez? E ele deve olhar para você e diz, por que você não vê o que eu fiz? Por que você não olha o meu perfil? Ah, porque eu não sei ligar celular. Então aprenda. A grande dificuldade nossa, queridos pais, avós, é que nós estamos querendo que esses meninos façam uma pesquisa histórica para que eles entendam como é o nosso mundo. E eles vão entender o nosso mundo para quê? Só para se comunicar com a gente? Eles veem que não vale a pena, talvez, o custo, o tempo. Eles conseguem se resolver. Eles têm menos interação social. Quem entende o que eu estou falando? Quem tem filho tipo um gato, assim, que passa, se esconde, e você reclama, por que esse menino não vem para a mesa? Por que esse menino não quer conversar? Por que esse menino não... Por quê? É o perfil dessa geração. E a gente usa aquele argumento, mas nasceu do mesmo lugar, da mesma barriga, né? Ainda diz outras coisas. Mas por quê? O perfil dessa geração, eles tendem a dar menos importância aos objetivos profissionais. Você não quer ser um médico? Você não quer ser o quê? Não sei. E a gente enlouquece. Mas, poxa, tudo que eu queria era ser um engenheiro. E você pergunta para um menino de 13 anos, 14 anos, o que é que você quer? Ele, não sei. Quer ser o quê? Não sei, vou ver. Blogueiro. Vai fazer o quê? Estou pensando em jogar, ser jogador. Jogador de quê? Futebol? Então tu tem que treinar, não tá magro. Não precisa não, cabeção, o cabelo parece um cupinzeiro, ele está lá no negócio. É virtual. E ele acredita que ele pode ter sucesso com isso e cá para nós, talvez eles tenham. Vocês estão entendendo? Então, queridos, na minha casa tem um buraco de uma geração que eu preciso suplantar. Eu sei que eu preciso estar nesse mundo, porque eu não posso perder os meus filhos. Eu não posso perder as minhas filhas. Eu não posso bater na mesa e falar que eu sou o dono, que eu mando, que eles têm que vir para cá. Não, é um retrocesso para eles. É muito mais difícil talvez para eles. Eles se mantêm relativamente alheios à vida política. Eu não quero saber. Lula, Dilma, Bolsonaro, eles não estão nem aí para isso. Se der, deu. Se não deu, eles vão para a China. Eles se movimentam muito rápido. O mundo para eles é muito pequeno. Eles vão lá no Google Maps, no Earth, e olham lá e dizem, é só chegar aqui. É desse jeito. Então é essa geração que tem nos preocupado, porque essa geração está dentro da nossa casa. São esses alienígenas que a gente olha e pergunta de onde eles vieram. E a gente fica igual naqueles filmes da Guerra nos Espaços antigamente, que a gente fica lá, em terra, amigo, e não sabe se comunicar com eles. Deixa eu dizer isso para vocês. Isso acontece na nossa casa. Isso acontece na escola. Isso acontece no trabalho. Isso está acontecendo na igreja. Ou não? Estou falando para pais, estou falando para líderes, para pastores. A geração Z é uma realidade. E por mais duro que possa parecer, é uma realidade mais real do que a sua. Porque a sua já acabou. E a deles está apenas começando. O nosso mundo já passou. O deles está apenas começando. Amém? Mais uma aí, meu filho. Certo aí. Algumas características do perfil dessa geração. Vou demorar um pouquinho nela, mas não vou demorar muito. Vamos para frente. Próxima. Mais uma. Não, volte a uma lá. Só um cliquezinho para abrir. Só um cliquezinho. Olha, eles são hiperconectados. Eu sei que para você isso é muito estranho. Volte lá naquela. Para frente. Não, para frente.
Mais simulação, pronto, para aí, ó. Mas eles conseguem passar de 8 a 10 horas do dia navegando. Você acha isso inconcebível, né? Você acha isso um absurdo. Você diz, mas como? Eles conseguem. Eles sofrem por achar que perderam algum tipo de informação nova. O que aconteceu agora? Eles sofrem com isso. Qual é o meme do momento? Eles querem saber. Algum X aqui sabe o que é meme? Algum pai aqui não sabe o que é meme? Pois se quiser se comunicar com seu filho, vá descobrir o que é um meme, porque ele sabe de todos os memes. As coisinhas que acontecem, que viram piada, que viralizam. Isso são os memes, e eles querem estar atualizados em relação ao meme. Você vai perguntar, isso cai no vestibular? Ele vai dizer, não existe mais vestibular. Ganha emprego com isso, ele vai dizer, sei lá. Passam de 8 a 10 horas por dia desconectados. Só um toquezinho, querido. É uma geração, acreditem, empreendedora, se você pensar muito mais do que a sua. Por quê? Eles querem fazer algo que tenha sentido. Eles não estão pensando só em ganhar dinheiro. Estranho, né? Eles querem algo que tenha sentido, que tenha uma missão. Por isso eles são mais criativos do que a geração passada, que foi uma geração um pouco apagada, porque ela já nasceu assim, as coisas acontecendo, já veio do pai, que o avô já tinha. A geração Y ela foi um pouco mais apagada. Eles são mais criativos. Eles estão pensando na frente. Eles querem algo que faça sentido o esforço deles. Por isso eles são mais empreendedores. Mais uma, querido. Leem pouco. Muito pouco. Muito pouco. Eles só leem mesmo as manchetes. Muito pouco. Biblioteca. Eu fui pegar minha menina um dia desse lá na universidade, que ela estava fazendo aqueles cursos, lá onde ela vai estudar, amém? E eu cheguei e disse, minha filha, aqui é a biblioteca, esse prédio imenso, é a biblioteca. Eu vim muitas vezes aqui pegar livros, passei horas aqui lendo, estudando. Quem já fez isso? Ela disse, ah tá, pai. Por quê? Ela não precisa disso. Esse ano ela disse, pai, não precisa comprar nenhum livro para mim. Eu disse, não precisa não, pai, não precisa. Eu já baixei todos. Eu disse, aleluia, que foi R$1.500 que eu economizei. E eu disse, mas não precisa, pai, o do ano passado eu não usei, então do mesmo jeito. Então ela abre lá, PDF, marca, tudo e tal, e a gente fica olhando. Eles leem pouco. Muito pouco. Né? Agora, para nós principalmente, que somos cristãos, eles são uma geração muito inclusiva. Eles gostam de dizer que não são preconceituosos. Tudo bem. Estão entendendo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque dependendo de como você vai se comunicar com o teu filho, ele vai taxar você como um preconceituoso. E talvez a informação que você queira passar para ele, você não consiga, porque ele vai logo travar você no começo. Está entendendo? Eles são muito inclusivos. Mais um toquezinho aí, aqui no meio. Isso. É uma geração globalizada. A internet para eles dá acesso a tudo. Então o que eles estão olhando hoje aqui, a gente está olhando na loja americana, na C&A, eles estão no eBay, olhando os produtos lá. Minha menina diz assim, pai, tem uma caneta, e custa tanto. Eu digo, onde é que eu achar essa caneta? Que aqui em Natal não tem. Não, tem no eBay. Aonde? Eu sei, vem da China, de Hong Kong. Para eles não interessa isso. Alguém aqui nunca fez uma compra no eBay? Quem nunca fez uma compra no eBay? Que é isso? Terra chamando, terra chamando. Pergunta ao seu menino de 8 anos. Ele vai abrir uma conta internacional para você, vai pedir o número do teu cartão, aqueles 3 últimos números lá atrás, e ele traz para você até um avião da China. Pronto. Então você venha para cá. Estão entendendo, queridos? Por que eu estou falando isso? Porque esses meninos estão dentro da nossa casa com essas características. Amém? Mais uma, meu querido. Eles não conhecem o mundo sem internet. Por quê? Já nasceram desse jeito. Eu fui trocar a assinatura lá de casa do provedor.
A gente passou 3 dias sem internet. Porque tinha que tirar um e botar outro. Outro dia o roteador quebrou. Liguei para cabo. Vamos resolver. Até tantas horas, pai. 6 horas, 8 horas. Os caras foram e não estavam em casa. Quase que eu fui crucificado. E agora, como será? Eu disse, a gente espera para amanhã. Aí achando, e o trabalho que eu tenho que fazer? Como eu vou estudar? A escola. A Carne fez um serviço, passou uma semana sem água, ninguém percebeu. Sentiu falta de nada. Eles já nasceram nesse mundo, você não. A gente comprava um pacote de 10 horas de internet para usar o mês. Só usava à noite. Mas eles não, eles já nasceram nisso aí. Quem tem filho, na sua casa é assim? Lá em casa é assim. Próximo. Internet discada. Vida offline para eles não existe. Coloca mais uma aí, meu filho. Eles são muito críticos, são dinâmicos, exigentes, autodidatas, não hierárquicos, anti-horários, pouco flexíveis. Se eu estivesse pedindo amém, o povo ia dizer que o Pentecostes estava baixando aqui, né? Porque é tudo verdade. Por que tem que fazer agora? Por que agora? Eu posso falar, se acalme. Lá em casa eu escuto muito isso, se acalme, mãe, se acalme. Por que você quer agora? Vai ser feito. Hierarquia? O que é isso? Então, a gente tem que pensar, eles estão avaliando tudo que a gente está fazendo. Tem cara de leve, tem carinha de bobo, são pálidos, eles não fazem nada, mas eles são muito críticos. Se você der um espaço, eles vão dizer por que a coisa está acontecendo e talvez façam perguntas que você não saiba responder. Amém? Tem 2 seres desses na minha casa. Próximo, querido. São questionadores, e cuidado, viu? Não se engane porque eles leem pouco. Eles leem apenas o que querem. Eles têm bons argumentos. E talvez uma hora você vai ter que dar uma de macho, dar um tapa na mesa, e encerrar a conversa e voltar pensando, e agora? O que é que eu vou dizer? Não é não, professor? Eles são assim, irmãos. Estão dentro da nossa casa. Mais uma. São menos movidos a dinheiro e mais empreendedores. Já falei sobre isso. Quem acreditava nesse negócio aí? O que é YouTube? É um negócio para postar vídeo. Você acha que esses caras, esses como é que chama? Apareceu uma palavra chamada YouTubers. Você é o que, Cláudio? Sou um advogado. E você? Eu sou um YouTuber. YouTuber? Cláudio vai dizer qual a lei que está legislando essa profissão. Qual o conselho seu? Qual o seu conselho regional? Você é o quê? Um YouTuber. YouTuber. O que é que você faz? Eu defendo, eu ganho causas, eu luto, eu estudo. E você faz o quê? Eu faço um vídeo no banheiro, sem camisa. Vídeo sobre o quê? Dá na minha cabeça. Derramar água na cabeça, pintar o cabelo, cortar e tal. Esses caras não fizeram isso pensando em dinheiro. Vocês acreditam nisso? Eles não fizeram isso pensando em dinheiro. Por mais idiota que possa parecer, eles fizeram isso acreditando numa ideia deles. Um negócio original. A gente está fazendo, talvez não é o caso do doutor Cláudio, mas tem muita gente fazendo curso de direito pensando num salário. E entra numa carreira que não tem afinidade, que não gosta, que não quer, que não tem vocação. Está pensando unicamente no salário. São advogados medíocres, azedos. Esses caras amam o que fazem, acreditaram numa ideia estúpida. Pediram dinheiro ao pai, o pai não deu, eles começaram a filmar com o celular. E hoje são milionários. O dinheiro vem depois. Parece que a gente está voltando para o começo. Faça o que você ama, faça o que você acredita, faça o que você tem como motivo
que o dinheiro vem depois. Muitos professores como eu fugiram da carreira porque não dava dinheiro. Eu sou um péssimo exemplo. Mas esses caras não. O dinheiro para eles vem depois. E eles estão aí rindo da cara da gente, a gente batendo ponto, batendo cartão. E por isso ele diz, para que hierarquia? Para que ser doutor? Para que ser chefe? Por que acordar de manhã? Por que tem que ser de 8 horas? Por que tem que trabalhar 8 horas? Estava lendo lá esses dias, estudando um pouquinho sobre produtividade e teoria nova. Eu sei que vocês vão gritar, mas o cara disse: trabalhar mais dá mais trabalho. Gostaram? E eles têm provado que trabalhar mais dá mais trabalho, e quando chega num determinado ponto, por mais que você trabalhe, menos resultado você tem. Isso é coisa nova, irmão. A gente aprendeu que tinha que trabalhar mais, e quanto mais trabalhava, mais resultado tinha, mas a gente tem limites. Próximo, meu querido. Eles não querem abrir mão do tempo livre deles. Eles não acreditam naquele negócio da nossa história. Como é que a gente dizia no nosso tempo? Work hard, play hard, não é isso? Eles não, eles querem trabalhar pouco, querem se divertir muito. Meu filho, vamos, não, esse tempo aqui é meu, tempo livre, não quero abrir mão disso. A cabeça deles está diferente da nossa. Mais uma. Eles não são especialistas, mas eles sabem sobre muita coisa pequena. Dentro da nossa casa. Perfil deles, vamos para frente. Mais uma. Esse menino está na sua casa, irmão? Essa é ótima. Quem tem esses seres na sua casa, né? Acreditem, o celular é percebido como uma extensão do corpo. Isso não foi uma ideia, um devaneio que eu tive para achar bonito, não. Eu li. Pesquisa. O celular para ele já faz parte de quê? Do corpo. A mãozinha dele já tem esse formato. Ele já dorme com a mãozinha assim. Quem já acordou de manhã e quando vê aquele menino saindo da toca, remelento, os cabelos arrepiados, sem chapinha, com o celular na mão? Vai para o banheiro e você pergunta: o que esse menino vai fazer no banheiro com o celular? Dorme com o celular. Para ele isso já faz parte do corpo dele. Arranque o celular, você está amputando uma parte dele. Leva um pouco dele. Quando acaba a bateria, ele fica fraco. Acontece isso com vocês, queridos? Aí você pergunta: mas por quê? Porque você não é desse mundo deles. Porque você não é uma geração Z. Porque você não nasceu com internet. Porque você não nasceu com um Wi-Fi ligado. Então você vai trazer esse menino para o teu mundo, ou você vai tentar entender o mundo dele para salvar esse menino? Me lembraram do horário, vamos para frente. 46% dos jovens americanos preferem a internet a um carro. No meu tempo, a maior motivação de um jovem era dizer para ele: passe no vestibular que você vai ganhar um carro. O jovem americano tem carro para quê? Para trocar óleo, para dar manutenção, para estacionar? Não, me dê um aplicativo aí que eu chamo um e eu uso o carro. A Tesla está investindo isso, é a empresa que tem crescido mais. Ela está investindo isso em carros para alocação. O carro vai ficar igual ao celular, você vai comprar um pacote. Você vai chamar pelo teu aplicativo, aquele objeto vai chegar, você senta, ele vai levar para onde você cai, e você sai dele e não quer mais saber dele. Está entendendo? Isso é o futuro. Próximo. 3 enfermidades que Jesus curou. 3 enfermidades que Jesus curou, para eu falar em 10 minutos. A primeira foi cegueira. Desde o tempo lá do Velho Testamento até os tempos de Jesus, a gente sempre ouviu falar em cegueira. E Jesus falou sobre isso. Muitos cegos foram até Jesus. E para que serve a cegueira? A cegueira, Paulo diz que ela impede o pleno conhecimento de quem? De Deus. Ele diz que o inimigo, o diabo, ele tem cegado, ele tem fechado a visão do homem para que o homem não tenha pleno conhecimento de quem? De Deus. Jesus veio e curou cegueira. Eu coloquei 2 referências, mas tem muitas.
Então aquilo que o homem não conseguia ver de Deus, aquilo que o homem não conseguia ver do que Deus tinha preparado de propósito de vida, Jesus resolveu esse problema da cegueira. Amém? Segunda enfermidade, paralisia. Paralisia, ela faz o quê? Ela imobiliza o homem. Eu não sei se é pior do que a cegueira, porque o cara está vendo tudo, ele vê o mundo, ele vê as cores, ele vê o movimento, ele vê o mundo se movimentando, pessoas indo e vindo, e ele não consegue ir porque ele é paralisado, é estagnado. Jesus passava, o cara queria, eu quero isso, eu quero ir nesse caminho, mas não pode, por quê? Porque é paralisado. Vamos mudar? Não posso. Tinha um que estava 35 anos vendo cura acontecer, vendo a vida das pessoas mudar, vendo tudo mudar. Ele estava presenciando aquilo, mas não podia fazer nada porque era o quê? Paralisado. A paralisia do homem, o que faz com que o homem fique na inércia, parado, estagnado. Jesus também cura. Você acredita nisso? Então essa doença crônica da cegueira, Jesus cura. A doença crônica da paralisia que a humanidade tem tido, Jesus também. Uma terceira doença, chamada lepra. Essa era terrível. O leproso, além de... ele podia ver, ele podia se movimentar, ele podia estar no meio das pessoas, ele podia estar no caminho, podia estar em todo lugar, no shopping, em todo lugar. Mas ele não podia por quê? Porque ele era segregado, ele era excluído, ele era colocado de fora, ele era marginalizado, ele não podia ter convívio com a família dele. Essa doença foi tão séria que ela foi comparada ao pecado. Ele diz que o pecado é assim, você pode ver, você pode se movimentar, você pode fazer tudo, mas você vai ficar excluído. A minha Bíblia diz que Jesus veio e curou os leprosos. Então a cegueira tem cura, a paralisia tem cura, a lepra tem cura. O objetivo de Deus é que você viva em comunidade, em comunhão com seus irmãos, tudo rodando. Vamos para frente. Eu estava lendo e eu descobri que essa geração Z que está dentro da nossa casa tem um dado muito que me espantou muito. Diz que 51% também chamado de quê? Maioria. Se é maioria, eu posso dizer que são eles todos, que está representando a geração, ou não? Sim, você está por uma maioria. Eu não votei nele, não interessa. Então, essa pesquisa diz que 51% dos jovens da geração Z, que estão na sua casa, que estão seus netos, seus filhos, eles estão tendo problema de quê? A audição deles está sendo muito afetada por causa do negócio chamado fone de ouvido. Quem já viu um menino sem um fone de ouvido? Esse número me espantou. Esse número me espantou. Eu não sou teólogo, não tenho nenhuma revelação de nada, mas esse número me chamou a atenção para um detalhe, queridos. Que se na época de Jesus haviam 3 enfermidades que caracterizavam de uma maneira assim bem figurativa o que poderia dificultar a vida do homem com Deus, na nossa geração Z, nós temos uma também. Quem pode dizer qual é? Quem pode dizer qual é? Próxima. A enfermidade da geração Z, para mim, chama-se, pode passar aí mais um toquezinho, meu filho. Não, volte lá. Isso, chama-se surdez. Quem tem menino em casa? Você fala e ele não responde. Quantos aqui já disseram, será que esse menino está surdo? Paulo falou que a surdez impede o desenvolvimento da... Os irmãos estão chegando onde eu quero chegar, que não vou ter tempo. Os irmãos estão chegando onde eu quero chegar. Uma geração que não crê. Uma geração que não avança nas promessas de Deus. Uma geração que não acredita. Uma geração que não tem a sua fé, que Deus colocou fé no coração desses meninos. Mas que essa fé não é desenvolvida porque eles são o quê? Surdos.
O Marco Almeida, do grupo Palavra Antiga, quem conhece Palavra Antiga aqui? Tem uma música muito legal chamada Hookmaker. Não sei porque não canta na igreja. Que ele diz que o mundo está aí e as pessoas não ouvem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Green, e você? O mundo está cheio de homens, mas homens que não ouvem. Os nossos filhos não estão ouvindo. Os nossos netos não estão ouvindo. Por que, Levi? Problema espiritual. A estatística diz que eles estão ficando surdos. Porque só usam fone de ouvido. Eu comprei, eles têm. Vamos para frente, ver se a gente avança um pouquinho. Mais uma. Uma geração autossuficiente que dirige as suas vidas pelas conclusões do próprio pensamento. Por que do próprio pensamento? Me diga, queridos. Porque eles não ouvem nada. Eles se baseiam só porque já está na cabeça dele. E Paulo escreveu aos Efésios dizendo que quem vive baseado unicamente nos próprios pensamentos, que ele falou na futilidade, ele escreveu aos Efésios dizendo assim, olha, porque nós não vivemos mais como os pagãos, que vivem baseado na futilidade dos seus próprios pensamentos, porque o meu pensamento é fútil. Então, se ele está isolado, se ele não escuta nada de fora, se não entra nada, ele vai se basear as decisões, as conclusões, baseado apenas naquilo que está no pensamento dele. Isso é vida de quê, irmão? Paulo diz que isso é vida de ímpio, que não crê. Por que não crê? Porque não ouve. Mais uma, querido. Volte lá. Mais um. Para viver o virtual. Por quê, hein, irmão? É mais fácil controlar. Precisa resolver alguma relação? Não, eu bloqueio você. Por que eu vou resolver a situação? Por que eu vou conversar? Por que eu vou saber por que? Não, eu bloqueio você, teco. É muito mais fácil. É muito mais direto, é muito mais simples. O virtual funciona e para mim está resolvido. Para o outro talvez não esteja. Mas essa é a vida deles. Mais um, querido. Eles estão conectados no virtual e desconectados do real. O tempo todo. O tempo todo. Um dia eu estava na minha casa, eu acho que era meu sobrinho e minha filha. Era numa casa, num ambiente físico desse qualquer lá. E eu vi os dois, estavam a 5 metros de distância, assim, fazendo o quê? Conversando. Cara, eles estavam conversando pelo um jogo, pelo aplicativo, a 5 metros de distância. É a vida deles. Você entende isso? Não, mas é a realidade deles. É a realidade deles. Mais um. Desde Adão que o homem fala com Deus. Aqui está a bronca. O que é que eu vou fazer? Desde que o homem, Deus fala e o homem ouve. Jesus disse assim, as minhas ovelhas, a minha voz. Lá em Apocalipse diz assim, eis que estou à porta, quem abrirá e eu entrarei. Não é isso? É o arrebatamento. Quem acredita nessa história? Eu tenho falado sobre isso nos últimos dias. Paulo escreveu dizendo assim que o arrebatamento, ele vai ter um sinal aí. E é o quê? Ele disse lá para os Coríntios, olha, será um som de trombetas. Então Deus ele tem usado esse sistema representativo, ele é auditivo. Deus é muito auditivo, ele fala e quer que você ouça. Então como é que o cara vai ouvir Jesus chamar? Como é que o cara vai ouvir a porta bater? Como é que o cara vai ouvir a trombeta soar se ele é surdo? Se essa fonte sonora, se a emissão desse som vem de um lugar que não está dentro da cabeça dele, que não está dentro do iPod, que não está dentro daquele mundo que ele se fechou. Essa é a geração que nós vivemos hoje, queridos. Não estou mais falando do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, do seu sobrinho. Eu estou falando da geração que nós estamos vivendo hoje. Uma geração que está surda, menos. Que não atenta para a voz de Deus. Por quê? Porque está fechada, porque não ouve mesmo. Mais uma, querido. O que é que nós vamos fazer, irmãos? Como os surdos vão ouvir?
Como os surdos vão ouvir? Qual a solução? A gente vai colocar um equipamento de som na igreja maior? A gente vai gritar, dá um toquezinho aí, querido. A gente vai gritar mais. Será que é gerando sons mais potentes? Quem lembra da sua televisão? Quem lembra do seu aparelho de som? Um aparelhozinho de 7 watts de potência que você ouvia tudo na casa inteira. Hoje são 8 caixas, 10 caixas, paredões. O mundo está muito barulhento. Porque as pessoas estão surdas. E a gente está falando cada vez mais alto. Lá na minha casa, exemplo da minha casa, eu chego, falo, as meninas estão ficando surdas também. Eu chego na porta do quarto, do escritório de algum lugar, e quando eu vejo que elas estão no estado de surdez, aí eu faço apenas uma mímica. Aí a pequena olha para mim e diz, o que foi? Ela tira o fone e diz, o que foi? O que você disse? Eu já falei e você perdeu a oportunidade de ouvir o que eu falei. Mas o que é que você quer? Eu disse, agora já passou. Eu faço isso. Porque um dia alguém vai perguntar. Cadê esse povo? Ninguém me avisou. Ninguém falou. Porque eu só vi as bocas se mexendo. E nós estamos entrando na solução do mundo. Gerando um mundo mais barulhento, cultos mais barulhentos, festas mais barulhentas. A gente não consegue conversar num casamento, não consegue conversar num aniversário, porque é cada um querendo superar o outro com potência. Ninguém se ouve, ninguém se escuta. Porque nós estamos habituados com um mundo cada vez mais surdo. O que é que nós vamos fazer, irmão? Vamos gritar mais? Vamos comprar equipamento de som que sejam mais altos do que o do Carnatal, ou da boate, ou do trio elétrico? O que é que a gente vai fazer, irmãos? Vamos ficar gritando dentro da nossa casa? Vamos ficar gritando dentro da igreja? Vamos ficar gritando na rua? A gente vai conseguir? Mais uma. A solução para a surdez só é uma. Que se chama cura. Você acredita nisso? Porque nem Deus está disposto a ficar gritando até você ouvir. Porque a minha Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele fala e às vezes ele apenas quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque ouvidos é para ouvir. O que o Espírito diz à igreja. A nossa geração está ficando surda, mas eu creio em um Deus que cura. Para que a gente não viva como os ímpios, apenas fundamentados na futilidade dos nossos próprios pensamentos. Mais um, meu filho. Marcos capítulo 7, para encerrarmos. Diz assim, trouxeram um homem que era... Se você for olhar nos evangelhos, existem pouquíssimos eventos de surdez. Muita visão. Então o mundo foi curado da visão há muito tempo. Por isso nós estamos vivendo num mundo hoje muito o quê? Visual. Tudo é o quê? Visual. Porque Jesus curou a cegueira faz muito tempo. Era muito caso e foi vivendo. Então o mundo tem ficado muito visual. A gente não ouve, a gente não escuta, a gente não tem conteúdo, a gente não analisa conteúdo. Às vezes a gente entra na internet e vê lá, o cara diz, olha o culto como foi maravilhoso, e bate uma foto, eu digo,
que foi maravilhoso? Em uma foto, o que se falou? Qual foi o conteúdo? O que foi pregado? O que foi confrontado? Qual a mensagem que passou? Eu não estou querendo comprar televisão, que o cara bota uma foto e uma etiqueta embaixo. Eu quero saber o que Deus está falando. Eu quero saber o que tem na mesa. Eu quero saber o cardápio todo. Eu quero saber o que está lá para comer. Ninguém chega num restaurante e come o cardápio só pela foto. Se fosse assim, a solução do mundo estava resolvida. Você baixava um iFood, olhava a foto, meditava nela e ficava assim. Bom, a gente tem que ouvir. Porque é o ouvir que faz a fé desenvolver. A fé vem pelo que você ouve. E Deus deu ouvidos para que você ouça. Então a gente está vivendo um mundo que está vivendo na rebarba dessa coisa visual. É foto, é foto, é foto, é foto, é imagem, imagem, imagem. Eu gosto de fotografia, amo fotografia, mas isso, irmãos, não é o que Deus tem para nós. Deus tem um homem pleno. Todos os sistemas representativos do homem, audição, visão, tudo isso aqui é para funcionar bem. Por isso o salmista falou e disse assim, olha, o meu Deus, sabe como é que é o meu Deus? Ele diz assim, o meu Deus tem olhos e tem ouvidos e tem boca e fala, as suas mãos pegam, os seus pés andam. O VAC, o sistema completo de representação do homem, lá representado em Deus, ali de um antropomorfismo, né, trazendo essa chamada para a gente, estava funcionando tudo. E Deus quer isso para o homem hoje. Deus não quer uma geração doente. Deus quer uma geração saudável. Então aqui Jesus está mostrando, olha, ele diz, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. E em seguida cuspiu e tocou sua língua. Amém? Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro, poderia ter sido um grito, se Deus estivesse ficando surdo. Mas eu entendo que ele fez assim, é fatal. Amém? Não rodou 7 vezes, não plantou bananeira, não raspou cabeça, não deu banho de sal. Deu um suspiro e se relacionando com um Deus vivo, disse, é fatal. Que significa, abra-se. Amém? E aquele surdo foi curado. E ele que não falava muito bem começou a falar. Por que os meninos estão mudos dentro de casa, irmãos? Porque não ouvem. Aí eu trago para o culto, você traz ele para o culto, mas eles não ouvem. Amém? É fatal. A salvação para a nossa geração. Solução para a doença dessa geração. Mais uma para terminarmos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, possa mais uma. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for excelente, digno de louvor. Os nossos filhos precisam, isso é outro assunto, precisam saber o que é verdadeiro, precisam ouvir o que é correto, precisam ouvir o que é nobre, precisam ouvir o que é puro, precisam ouvir o que é amável, precisam saber o que é uma notícia de boa fama, para não estar nessa nojeira de fake, informação mentirosa no WhatsApp. Eles têm que saber a diferença, porque eles não ouvem, eles estão apenas se baseando pelo que chega na cabecinha deles. Eles têm que saber o que é excelente, o que realmente é digno de louvor. Porque nesse mundo visual que nós estamos vivendo, a gente está pensando tanto nisso que a gente fala e prega muito, canta, quero te ver, 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 mas ninguém vai ver Deus se primeiro não ouvir a voz dele. Porque a gente está vivendo o reflexo que o mundo está nos ensinando. E o mundo está nos iludindo, fazendo com que a gente perca tempo precioso. Diz o menino, se quiser que venha para cá porque eu estou certo. Quem é que está certo?
Temos que ouvir a voz de Deus. Temos que lutar pelos nossos filhos, temos que lutar pelos nossos netos. Pedir a Deus que os cure. Pode fechar. Porque a geração que Deus tem não é a geração X, Boomer, Y, Z. Ele diz que é uma geração santa. E quando a Bíblia fala de santidade, ela não está falando de anjos. Ela não está falando de homens que estão acima dos outros. Ela não está falando de homens que não conseguem falar com fulano porque são santos demais. Quando a Bíblia fala de santidade, quando Jesus veio ensinar santidade, Ele veio falar sobre relacionamento. Jesus só conseguiu ser um homem santo porque, sendo Deus, Filipenses capítulo 2 diz que Ele desceu e se humilhou. Se humilhou até o meu tamanho, até a forma de homem. E um Deus veio ser homem. Sabe para quê? Para que pudesse se relacionar comigo. No andar, no comer, no deitar, no falar, para que Ele pudesse ser ouvido. Santidade não é isolamento. A gente bota um grande termo de santidade, jovens santos, e isola os jovens, e isola as mulheres. E a igreja está se isolando, porque agora a mulher não é mais com o homem. Santidade. O assunto que interessa para a minha casa tem que interessar para todos. O assunto que interessa para a igreja tem que interessar para todos, porque nós somos santos. Eu não posso falar com uma geração santa, uma geração que consegue ir para a escola, falar com o ímpio e trazer o coleguinha ímpio, e ela vai ouvir a palavra de Deus, vai poder falar a palavra de Deus. Os nossos meninos estão mudos porque eles não ouvem. Mas eu oro nessa manhã. Quero orar com pais, quero orar com avós, quero orar com todas as gerações presentes aqui, para que nós possamos lutar por uma geração santa, saudável, curada, que ouve, que se movimenta, que não está segregada, mas que escuta a voz de Deus. Quem crê nisso para a sua casa? Pai, eu quero orar com o Senhor, Deus, com essa igreja aqui reunida, com parte do teu corpo, parte da tua gente, parte da tua família, esse povo, com muita humildade nós entendemos, Pai, que foi você que nos escolheu. Por isso nós entendemos que nós somos, Senhor Deus, povo de tua propriedade exclusiva, mas eu sei que você não é exclusivo nosso, você é de todos. Nos ensina, Senhor Deus, como pais, nos ensina como avós, nos ensina, Senhor Deus, como pessoas que nascemos em uma época diferente, em um tempo diferente, Pai, a transcender essas dificuldades, a passar por todos esses obstáculos, Senhor Deus, para que a gente possa, Senhor, não abrir mão dos nossos filhos, não abrir mão dessa geração que é preciosa demais, porque ela é poderosa, ela é inteligente, ela é analítica. Senhor, você precisa desses jovens, mas nós oramos, Pai, queremos fazer como aquelas pessoas que levaram aquele surdo para que Jesus pudesse tocá-lo. Pai, nós cremos que um toque de Jesus toca nos nossos filhos, toca nos netos, toca nos sobrinhos, toca nos amigos, toca nessa geração, Senhor Deus, para que os ouvidos deles sejam abertos, para que aconteça um grande movimento, um suspiro teu dizendo: é fatal sobre a nossa casa, é fatal sobre a nossa igreja, é fatal sobre a nossa sociedade, Senhor Deus, e os ouvidos serão abertos para ouvir a tua voz. As tuas ovelhas, Senhor Deus, que estão ainda te procurando, Pai, elas vão ouvir a tua voz. Aqueles que estão trancados, obscurecidos, dentro das caverninhas, dos quartos de depressão, teu bater, e vão abrir, Deus, e ouvirão e andarão contigo, Pai, para que todos, um dia sublime, possamos ouvir a trombeta soando e nos chamando para nos encontrarmos contigo, para que uma vez, depois de te ouvir, possamos verdadeiramente te ver. Que a tua graça esteja sobre nós, que o teu amor seja derramado cada vez mais sobre nós, e que o teu nome seja glorificado sobre toda essa terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.